Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre a cura da lepra de Naamã e vamos fazer um paralelo com a nossa vida espiritual, o que podemos aprender, como podemos crescer de fé através desse trecho lindíssimo da palavra de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, pastor presidente da igreja Casa na Rocha. Venha nos visitar, venha nos conhecer na Doutor Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Na zona 2 ali, na área central de Umuarama, estamos ali para servir os irmãos, trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E temos culto agora também da juventude, dos jovens, todo sábado, às 19 horas. Vem estar conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, as nossas redes sociais. Desde já dá um joinha, dá um like, siga o nosso canal, aperta no sininho aqui, deixe seus comentários das diversas cidades que vocês nos assistem e diga aí o que esse vídeo falou ao seu coração, da onde você está nos assistindo, para que a gente possa se conectar com você, interagir, conversar, orar pela sua vida. Se você tiver qualquer necessidade também, pode colocar à disposição aí, pastor Giovanni e a nossa equipe de intercessão, os nossos guerreiros espirituais, estaremos orando por você de forma toda especial, tá bom? Então vamos que vamos, aperta os cintos, fica firme aí no Senhor, vamos aprender através da palavra de Deus, como é que Deus curou a lepra de Naamã, que lições nós podemos extrair desse lindo trecho da palavra de Deus em 2 Reis capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. E é interessante que o Senhor aqui é com S maiúsculo, ou seja, o próprio Deus havia dado vitória ao reino da Síria. Mas esse grande guerreiro, de repente, ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã, uma pequena moça que era serva da mulher de Naamã. Um dia essa pequena moça disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha que coisa linda a palavra profética, a palavra de fé, a palavra de uma menina que temia o Senhor. Mesmo em terra estranha, mesmo num lugar hostil à sua fé, ela declarou a sua fé, ela declarou a sua crença, ela declarou aquilo que poderia vir a acontecer com Naamã se ele procurasse o profeta. Naamã então ouviu aquilo, foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria então respondeu e disse: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Olha só, o rei da Síria deu uma mancada aqui, né? Pediu para o próprio rei de Israel curar a lepra de Naamã. Para te ver como ele não sabia nada das coisas espirituais. Mas foi o jeito dele de pedir ajuda ao seu servo, ao seu grande general Naamã. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Lembrando que a Síria já tinha tomado Israel, já tinha triunfado sobre Israel. Quando Eliseu, o homem de Deus, o profeta, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha que coisa linda. E ele saberá que há profeta em Israel. Será que há profeta aí do outro lado da tela, de quem está me assistindo? Será que há profeta aqui? Será que o povo de Deus tem exercido o ministério profético através da sua fé, da sua comunhão com Deus, da sua conexão com o céu? Será que temos sido realmente profetas de Deus? A nossa boca tem sido uma fonte de bênção ou uma fonte de morte? Uma fonte de edificação, exortação, consolo,
orientação da parte de Deus na vida das pessoas, ou uma boca de murmuração, reclamação, falando só besteira, malícia, aquilo que não deve? O que tem saído da tua boca, meu irmão? Será que há profeta aí do outro lado? Será que há profeta no meio do povo de Deus? Olha a autoridade, olha o posicionamento de fé e de autoridade de Eliseu. Ele diz: e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sempre lembrando que 7 é o número de Deus, é o número da divindade, né? O número de Deus. 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha que coisa linda. Eu quero declarar Deus te purificando, Deus te restaurando, Deus te transformando na medida em que você se molha na palavra de Deus, você mergulha nas águas de vida, que é a palavra de Deus, que é a unção do Espírito Santo. Somos lavados, somos restaurados e somos purificados. Os 3 verbos que nós vemos aqui, em nome de Jesus. Nós queremos declarar isso sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Lavação, restauração e purificação na tua vida, assim como foi com Naamã. Versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha só como Naamã viajou na maionese, né? Ele começou a imaginar, fantasiar o que o profeta ia fazer com ele. E geralmente a gente é assim também. A gente começa a criar na nossa cabeça fantasias, desejos, daquilo que nós achamos que Deus vai fazer na nossa vida através de um irmão, de uma irmã, de uma situação ou outra. Não é assim, não é do teu jeito, não é do meu jeito. Não é do jeito que a gente fantasia, não é do jeito que está na nossa cachola, na nossa cabeça. Não, querido, é do jeito de Deus. É da maneira de Deus, é profético, é o ministério profético, e o ministério profético faz do jeito que ele quiser. O profeta, quando declara, ele fala segundo a orientação de Deus. E aí vem o 12 aqui: não são os rios, olha o que diz Naamã aqui, meio que revoltado, brabo, porque o seu paradigma tinha sido quebrado pelo profeta. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas, e olha o mais aqui, os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Ou seja, uma orientação tão simples. Um mandamento do Senhor tão simples e você não quer fazer? Se fosse difícil, você ia fazer. Mas como é fácil, você acha que não precisa fazer. E assim, querido, é a palavra de Deus. São orientações simples, mandamentos simples. É um fardo que é leve para que eu e você possamos carregar nessa vida. Então preste atenção, as orientações do Senhor são simples. Obedeça a elas. Seja fiel à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, aos mandamentos dos servos do Senhor, para que você seja lavado, para que você seja restaurado, para que você seja purificado. Assim, no versículo 14, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. O milagre aconteceu mediante a obediência simples de mandamentos simples da palavra de Deus. Aqui nós vemos o poder da palavra profética, da orientação celestial. E nós, o que podemos aprender com a lepra de Naamã com relação à nossa vida? Então o título hoje é a lepra da alma e a sua cura. Da mesma maneira que Naamã estava apodrecido por fora, nós muitas vezes estamos apodrecidos por dentro, na nossa alma, e precisamos da cura. Precisamos ser lavados, precisamos ser purificados, precisamos ser restaurados de dentro para fora. A lepra, ela é uma doença terrível. É terrível, ela vai matando os membros do corpo, e a pessoa vai perdendo, vai apodrecendo partes do corpo que vão caindo, vão se deteriorando, vão morrendo,
e é terrível essa doença. Hoje tem cura, né? Mas naquela época era uma doença incurável. Hoje é a famosa hanseníase, uma doença que hoje tem medicação que ajuda contra essa enfermidade, mas naquela época não. Eles viviam em colônias isoladas, tinham que colocar sininhos sobre si, aonde passasse todo mundo tinha que se afastar, porque era uma doença incurável, era uma doença que contaminava outras pessoas através não só do toque físico, mas dos objetos que eram utilizados por aquelas pessoas. Então eles viviam em zonas isoladas, eram estigmatizados, marginalizados. Tenta imaginar a situação desse grande general sírio, um cara acostumado, né, a ter glória, a ter esplendor, fama, poder, mas que estava sofrendo com esta enfermidade terrível que estava deteriorando, destruindo a sua vida, destruindo e esfacelando também a sua alma. Primeiro destaque que nós queremos trazer aqui é um homem doente, um grande homem doente, um grande homem doente, ou seja, mesmo ele sendo rico, teria talvez na época com certeza recorrido aos melhores médicos, mas tudo isso em vão, porque não conseguiram solucionar o seu problema. Na ciência humana também nós vemos que existe um limite, e quando a ciência para, o Deus sobrenatural, o Deus todo-poderoso, continua e pode agir a favor daqueles que creem no seu nome. É o que nós vemos nesse episódio. Provavelmente ele gastou boa parte das suas rendas, das suas conquistas, dos seus recursos, através dos melhores médicos daquela época. Era um grande império, era um grande reinado, que com certeza tinham muitos feiticeiros, muitos sábios, muitas pessoas ali com ciência, conhecimento da época, mas até um certo limite, e não resolveram o problema de Naamã. Ou seja, sendo rico, foi recorrer aos melhores médicos, mas tudo isso em vão. Achava-se também numa condição muito triste, né? Tenta imaginar a condição desse homem, seu corpo apodrecendo, perdendo partes dos seus membros, aquele que havia conquistado, aquele que havia ganhado muita coisa, né? Imagina isso. Ele com certeza trocaria sua fortuna pela sua saúde, mas não conseguiu resolver por si próprio essa situação. Entre os judeus, um tal homem era considerado um ente imundo, ou seja, no meio da comunidade judaica, quando alguém tinha lepra, ele era considerado marginalizado, estigmatizado, imundo. Assim também nós vemos em Levíticos 13, 2, versículo 3, versículo 45 e versículo 46. Aqui nós temos uma série de ordenações sobre como lidar com a lepra no meio do arraial do povo de Israel. Ele era separado da família, da sociedade, da religião. Imagina essa situação. Números também fala sobre isso com relação ao povo de Israel, número 5, de 1 a 2. Mas, de repente, veio um raio de luz para a cura de Naamã, uma pequena menina, uma pequena profetinha de Jesus que estava na casa de Naamã, servindo a Naamã, lhe dá informações preciosas. Ah, meu Senhor, se tão somente o meu Senhor conhecesse o profeta de Israel, ele lhe curaria. E o rei da Síria, então, se interessa por esse caso. O rei de Israel, quando recebe a notícia, quando Naamã vem diante dele, o rei de Israel fica alarmado, porque para ele, na cabeça dele, meio louco ali, meio translocado, ele achou que o rei da Síria tinha pedido para ele curar Naamã, mas não era só para dar acesso ao reinado de Israel, para que Naamã tivesse acesso ao profeta de Israel. O rei de Israel achava que o rei da Síria estava querendo arrumar encrenca, confusão com ele, alguma situação para guerrear novamente e tomar a terra de Israel. Mas aí vem a intercessão de Eliseu, o grande profeta do Senhor. Ele manda chamar Naamã e disse ao rei, será que não há profeta na terra de Israel? Você vai ver que tem profeta aqui na terra de Israel. Ele dá uma ordem simples, vá, te molhe, né? Te jogue 7 vezes, se banhe 7 vezes no rio de Israel, o rio Jordão aqui, e quando você se levantar pela 7ª vez, você ficará restaurado. Ele dá uma ordem simples, e assim também Deus faz conosco. Dá ordem simples, mandamentos simples, a fim de nos tirar
daquela condição fútil, banal, terrível, caótica, horrível que eu e você talvez estejamos vivendo. E como é difícil as pessoas ouvirem as orientações simples da palavra de Deus, as orientações simples dos homens e mulheres de Deus que Deus coloca na nossa vida. Como muitas vezes somos teimosos, cabeças duras, coração, insensível à voz de Deus, aos mandamentos simples do Senhor. E Naamã achou até aquela cura fácil demais, fica meio que indignado com a simplicidade do comando aqui do profeta Eliseu. E aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, revelado o orgulho de Naamã, que teve que ser quebrado. Revelado também a falta de fé, que a cabeça dele estava toda embaralhada. E a falta de obediência a um comando simples de Deus. Assim como muitos crentes hoje, muitas pessoas hoje. Orgulho, falta de fé e incapacidade de obedecer mandamentos simples do Senhor. Ele quis dar a opinião dele, em vez de crer e obedecer. E como nós vemos isso dentro das igrejas hoje? Todo mundo cheio de si, todo mundo cheio de pitaco, todo mundo querendo mandar no pastor, na igreja, na liderança, todo mundo querendo fazer a igreja segundo a sua imagem e a sua semelhança. E não é assim, querido. Deus entregou a igreja às suas lideranças espirituais. Deus entregou a igreja ao povo de Deus, aos homens mais maduros, aos anciãos, aqueles que têm mais experiência. Então, querido, preste atenção. A igreja não vai ser do seu jeito. E hoje tem gente que fica perambulando de igreja em igreja, não obedece os mandamentos simples do Senhor, não é tratado, não é corrigido, não é disciplinado, porque fica pulando de galho em galho, procurando uma igreja à sua imagem, à sua semelhança, querendo dar os seus pitacos, assim como Naamã quis falar ali que em Damasco havia rios muito melhores do que os rios de Israel. E quem já foi em Israel sabe, boa parte do trecho do Rio Jordão, as águas não são límpidas. No começo, sim. Mas com o decorrer da corrida do rio sobre o território de Israel, e do outro lado a Cisjordânia, em uma parte da Jordânia, o que acontece? Nós sabemos que o rio vai se sujando pelo barro, pela terra que tem na lateral do rio. Então, não era um rio, provavelmente, onde ele se banhou, tão límpido assim como os rios de Damasco. Mas o importante é obedecer. Nós vemos aqui a fé sendo criada através de conselheiros maravilhosos que o Naamã tinha ao lado dele. Eles orientaram, falaram, você não faria algo difícil se o profeta lhe pedisse? E ali a fé sendo gerada novamente no coração de Naamã, ele teve a sua obediência provada, ficou aí quando obedeceu o comando simples do profeta. Nós vemos claramente que aí a lepra foi curada. Ele foi lavado, ele foi restaurado e ele foi purificado. Três coisas que Deus faz através das águas do Espírito Santo, através das águas da palavra, através da obediência a mandamentos simples do Senhor na nossa vida. Ele foi lavado, ele foi restaurado e ele foi purificado. Quais são as lições práticas que nós podemos aprender para colocarmos em prática na nossa vida? Primeiro, querido, a lepra é o mais vivo tipo ou símbolo do pecado. O pecado afeta a memória, o pecado afeta a vontade, o pecado afeta a sua consciência, o pecado afeta o seu coração, o pecado afeta, mutila e machuca e fere a sua alma. Ou seja, toda a humanidade hoje está contaminada pelo pecado. É o que nós vemos em Isaías 64:6, em Jeremias 17:9, fala sobre isso. Ou seja, as pessoas estão contaminadas pelo pecado. Quantas e quantas pessoas sofrendo agravos terríveis, consequências nefastas, situações horrendas na sua vida, porque não querem se banhar nas águas do Espírito Santo, porque não querem obedecer os mandamentos simples do Senhor, porque não querem ouvir a voz profética, a voz dos homens e mulheres de Deus, e se banharem nas águas do Espírito Santo, nas águas da palavra de Deus, a fim de serem lavados, restaurados e purificados pelo poder de Deus. Quantos e quantos contaminados hoje, quantos e quantos homens e mulheres separados de Deus, alienados de Deus. É o que diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Olha o que fala Romanos 3:23. Aprenda, querido, não é na ciência ou na moral humana que há cura. A cura só existe através do poder de Deus. A cura só existe através do poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que é o remédio seguro e eficaz. E esse sangue só é derramado sobre corações arrependidos, sobre corações quebrantados. O sangue de Jesus é o remédio seguro e eficaz. 1 João 1,7. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Versículo 9. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É só o sangue de Jesus que nos purifica e que nos restaura contra todo o pecado. Muitos, como Naamã, acham esse meio muito fácil, muito barato, muito simples, e procuram noutras fontes humanas tentar resolver o problema da lepra na sua alma. Muitos tentam através das riquezas, do dinheiro, dos patrimônios, da conta bancária cheia. Nós vemos muito isso em 1 Timóteo 6, 9 a 10. Muitos buscam nos prazeres desafogar suas mágoas, a angústia da sua alma, nos prazeres efêmeros, transitórios desse mundo. Sexo, imoralidade, sujeirada de todo lado. É o que diz 1 João 2, 15 a 17, a soberba da vida, o orgulho, toda essa arrogância, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida tem assolado os corações através de prazeres transitórios. Muitos têm trocado aquilo que é eterno, aquilo que é abençoador, aquilo que é de Deus, pelas coisas fúteis e banais desse mundo. E outros têm trocado através das boas obras, da religiosidade. Seja culto, seja missa, seja jejum, seja penitência, seja romaria, estão tentando da sua maneira tratar com o problema da sua alma e não da maneira de Deus. Assim como Naamã queria fazer do seu jeito, tem muita gente querendo fazer do seu jeito hoje, e não é assim que funciona. Mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Mais importa ouvir a voz da palavra profética, a voz da palavra de Deus, as ordenanças simples do Senhor, para que você seja lavado, restaurado e purificado. Outros buscam nas glórias, nas vanglórias humanas, como por exemplo o imperador Carlos Magno, como por exemplo Napoleão, Hitler, Luís XIV, tantos e tantos personagens da história humana, que através dos seus grandes feitos tentaram apaziguar a angústia da sua alma e não conseguiram. Morreram todos de forma trágica, angustiante e terrível, mediante as suas injustiças, em busca da glória, em busca do poder, da fama, da ostentação e da glória humana. A Bíblia chama isso de vanglória, de glória vã, de glória fútil, de glória sem fundamento. Infelizmente, todos esses meios são fontes rotas, são fontes quebradas, são poços esburacados, são piscinas cheias de buracos e são imprestáveis, não funcionam. Apenas Jesus é a fonte verdadeira, apenas Jesus pode curar o homem pecador, é o que diz Isaías 1,18, João 4,14. E esta fonte está sempre aberta, a fonte de Jesus, a fonte de águas vivas, o rio de vida, está sempre aberto para um coração arrependido e quebrantado na presença do Senhor. A cura da morféia da alma é gratuita. Lembre-se disso, é o que diz Isaías 55, versículo 1 a 3. E a aplicação desse remédio maravilhoso é através da fé. Somente através da fé podemos ser curados por Deus. Um passo de fé de Naamã, ouvindo seus conselheiros, seus servos que estavam ao redor, que foram guiados pelo Espírito Santo e ajudaram a Naamã a perceber a sua loucura e cair em si e obedecer os mandamentos simples do profeta, fizeram toda a diferença na vida de Naamã. Que essa palavra simples que nós estamos trazendo para você nessa manhã traga orientação para a sua vida. Não é do seu jeito, não é como você fantasia, não é como você quer, não, querida, é do jeito de Deus. Não é Deus que vai se moldar a sua vida, a sua perspectiva. Não é o céu que vai mudar por causa de você.
Não é o reino de Deus que tem que se adaptar à tua fantasia, ao teu idealismo, à tua religiosidade ou aquilo que você colocou na tua mente e no teu coração. Somos nós que temos que nos encaixar no perfil do céu, no perfil do reino de Deus, obedecendo os mandamentos simples do nosso Senhor. Tá bom? Caminhe no profético. Caminhe debaixo da palavra do profeta e você será abençoado. Será lavado, será restaurado e será purificado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Lembre-se, a cura para a lepra da alma, assim como Naamã foi curado no seu corpo físico da sua enfermidade terrível, assim também nós podemos ser curados pelo arrependimento, quebrantamento e o poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Com certeza, amado, foi com todo o coração. Não sei quem precisa ouvir isso. Eu sei que essa palavra precisa ser pregada, de arrependimento, de transformação de vida. E só Jesus de Nazaré é o nosso remédio, é a nossa vacina, é a nossa cura. É aquele que pode restaurar o nosso coração e a nossa alma. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero terminar orando pela sua vida, orando por você. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Não esqueça de dar um joinha, dar um like, seguir o nosso canal aqui no YouTube, escrever os seus comentários, da onde você está nos assistindo, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a fim de que outras pessoas sejam abençoadas, agraciadas, assim como você foi, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse momento, esse estudo profético, esse estudo baseado na Tua Palavra, no episódio de Naamã, onde ele foi lavado, restaurado e purificado pelo Teu poder. Senhor, lava nossa alma, purifica nossa alma, nos restaura no Senhor, através do sangue de Jesus, do poder que emana da cruz. Restaura-nos, ó Deus, nos purifica, nos lava, nos renova, nos restaura, Pai, nos tira da lepra na alma, Pai, que é o pecado, é a sujeira, Pai, lava o nosso interior. Pela Tua Palavra somos restaurados, santifica-os na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, é o que diz o texto sagrado em João 17, nós cremos. Santifica o Teu povo pela Tua Palavra e que a Tua Palavra seja verdade nos nossos corações. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos seguir as orientações simples da Tua Palavra, do Senhor, da voz profética, que possamos experimentar o sobrenatural de Deus nesse ano. Ó Deus, através de obedecermos a Tua Palavra, receberemos as promessas e bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor abençoe cada vida, cada coração, cada família que me ouve. Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, Pai, com os Teus anjos ministradores, toca cada vida, toca cada coração, restaurando todas as coisas e manifestando a Tua graça e a Tua glória sobre cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aqui debaixo no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, endereço. Também tem todas as nossas redes sociais, mídias digitais. E não esqueça também de ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Um grande abraço, um beijão do pastor Giovanni. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.